Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes novidades, cara. Ontem à noite, muita notícia falando aí sobre a contratação do Nathan Silva. O jogador quer jogar no Vasco e está muito perto de ser novo reforço do nosso clube. Vamos falar dessa situação, podendo aí ter mais um zagueiro contratado além do Robert Renan. Também a chegada de um reforço no Rio de Janeiro hoje. Essa é a expectativa. Vamos falar aí também de reforço que vem se destacando nos treinamentos. Também a saída de jogador aí confirmada pelo Vasco. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente quer chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Se você também puder clicar no botão hypar, vai ajudar muito aí o YouTube também, compartilhar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo aí, para a gente continuar crescendo aqui no nosso canal. E muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal, aqueles que me acompanham desde o início, aqueles que já estão aí há algum tempo e aqueles que chegaram hoje, está chegando agora de paraquedas aqui no canal. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, nos treinamentos do Vasco, um jogador específico vem se destacando muito. É o atacante Andrés Gomes. Lances absurdos nos treinamentos desse atleta vem surgindo aí nas redes sociais e o torcedor vem criando uma grande expectativa. Enfim, a diretoria do Vasco acertou em uma contratação para o ataque, né? Claro, também temos o Nuno Moreira, que foi um dos raríssimos acertos dessa diretoria, e o Andrés Gomes vem se destacando muito e tem muito potencial para que seja um grande jogador aí com a camisa do Vasco. Essa é a primeira impressão do atleta, né? Vem se destacando nos treinamentos, no jogo já deu uma assistência, algo que tanto o Lorde Augusto, o Garré e outros jogadores, Jean Davi, não fizeram na temporada. O Garré eu preciso confirmar, mas acho que não deu assistência. Mas Lorde Augusto, Jean Davi não deram absolutamente nada, não fizeram nada com a camisa do Vasco. E com certeza esse jogador tem muito potencial para ser um jogador titular do time do Vasco em breve. O torcedor vem se apegando aí na possibilidade de que esse jogador pode ser o desafogo do Vasco no ataque, já que é um jogador que mostrou velocidade e habilidade e objetividade no jogo contra o Corinthians. É um jogador que pode sim evoluir, quem sabe, na mão do Diniz ou de outro treinador, dependendo do resultado contra o Botafogo em São Januário. Se o Diniz perder o jogo de lavada, ele será demitido, assim a gente espera, mas caso o Diniz permaneça, a gente torce para que o Vasco consiga melhorar e, claro, potencialize esse jogador que parece ser um jogador muito bom, cara. Vamos torcer para que o Andrés Gomes continue se destacando, tanto nos treinamentos e principalmente nos jogos, né? Porque nos treinos a gente já viu muito jogador destruir, né? Mas nos jogos o jogador vai muito mal. Como diz aí o Diniz, o Alex Teixeira nos treinamentos é absurdo, mas quando entra em campo ele não faz o que se espera, né? O Diniz até mesmo falou isso, que cobrou isso do jogador. Quero que você entre em campo e faça o que você faz nos treinos. Só que dentro do campo, o Alex Teixeira mostra mais e mais que é um ex-jogador em atividade. É uma lástima total, não dá para confiar nesse atleta. Vamos torcer para que o Andrés Gomes dê muito certo com a nossa camisa, que seja um jogador aí bom para o futuro do Vasco, já que ele veio com obrigação de compra, esse empréstimo dele termina no meio do ano que vem, só que o Vasco terá que comprá-lo junto ao Rennes da França. Bom, agora vamos falar do mercado do Vasco, né? A busca por reforço e também a confirmação da saída do Luiz Gustavo, né? O jogador foi oficializado pelo Bahia e agora sim está fechado o negócio e ele não é mais jogador do Vasco. O clube baiano irá pagar cerca de 5 milhões de euros, um pouco mais de 31 milhões e meio de reais aí ao Vasco por esse jogador. O atleta de apenas 19 anos é muito promissor, infelizmente. A diretoria cometeu esse erro ao vendê-lo, né? Poderia potencializar o atleta e vender pelo dobro dos valores, né? Mas são negócios aí, o Vasco precisava de dinheiro, é um clube quebrado, falido, a gente sabe muito bem disso, e viu no Luiz Gustavo uma forma de fazer grana, né? E com certeza o Vasco precisava de dinheiro rápido, tanto para reforçar a equipe, e também aí pagar a folha salarial de jogadores aí ao longo dessa temporada. Assim a gente espera que seja feito, né? Tanto com o dinheiro aí do João Vitor e também, claro, da venda aí do Luiz Gustavo. A gente não sabe se mais jogadores serão vendidos aí pelo Vasco. Com certeza muitos torcedores não concordam com a venda do Luiz Gustavo, né? Comenta aí o que você achou da saída do atleta que já foi oficializado pelo Bahia. Bom, enquanto as chegadas, hoje já é aguardado no Rio de Janeiro a vinda do meio-campista Matheus França. Acertado com o Vasco, a tendência é que esse jogador desembarque hoje no Rio de Janeiro e já fale como novo reforço do Vasco. Ele ainda fará exames médicos e será anunciado oficialmente pelo clube e apresentado nos próximos dias, assim como aconteceu com o Robert Renan, que já foi oficializado ontem pelo clube. Torcemos para que esse jogador de 21 anos dê muito certo com a camisa do Vasco, um jogador que o torcedor tem uma grande expectativa, até mesmo de colocar o Coutinho no banco e ele ser titular. Esperamos que, quem sabe ali,
um lado esquerdo com Matheus França, também ali com Andrés Gomes, possa dar certo, cara. Seria muito bom ali a gente ter mais vitalidade no time vascaíno. Não que o Nuno Moreira não dê essa vitalidade, é um jogador muito técnico e qualificado, mas o elenco precisa ser qualificado. Vamos ganhar duas peças de qualidade ali e com certeza a gente espera que dê certo com a camisa do Vasco e, logicamente, o Robert Renan também na zaga ali possa complementar o outro zagueiro que deverá chegar ao Vasco, que certamente poderá ser o Nathan Silva. Vamos já entrando nesse assunto. O jogador de 28 anos quer jogar no Vasco. Essa é a informação que temos aí, mais atualizada. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele já esteja fechado com o Vasco, já seja jogador do clube, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a notícia mais atualizada é que ele quer voltar ao Brasil e defender o Vasco. A proposta teria sido muito boa para o Pumas e também para o jogador. O Vasco ofereceu 27 milhões de reais, 5 milhões de dólares, ao clube mexicano, com um pagamento em 3 parcelas, sendo a primeira à vista. E o Vasco teria oferecido um contrato de 3 anos ao jogador. Quanto ao Pumas, o clube teria já se reunido para decidir essa situação e deverá ser definido nas próximas horas ou no mais tardar nos próximos dias a vinda desse jogador ao Vasco, se o Pumas vai aceitar ou não. Hoje é muito mais fácil que o Pumas aceite a proposta do Vasco, por entender que a proposta foi muito boa e além do jogador, claro, querer vestir a camisa do Vasco, que seria determinante também na negociação, o jogador querer estar vestindo a nossa camisa. É um jogador que o Vasco está negociando para chegar para ser titular, e além dele, o Vasco tentou também a contratação do zagueiro Joaquim, que também está no futebol mexicano, no Tigres, porém devido à concussão que ele teve num jogo lá no Campeonato Mexicano, foi travado as negociações, não sabemos se o Vasco ainda mantém o interesse nesse atleta, e também o Vasco esteve pertíssimo de fechar a contratação do também jogador do Flamengo, assim como o Matheus França, Léo Duarte. O jogador está no Başakşehir da Turquia. Segundo as informações atualizadas, o Vasco esteve muito próximo de concretizar o negócio, porém, no último final de semana, o jogador teve uma lesão no seu tornozelo e estagnou totalmente as negociações com o Vasco. Esse era o grande alvo do Edmar Lopes lá na Turquia. Infelizmente, não aconteceu o negócio aí. Não sabemos se o Vasco vai retomar, talvez, alguma negociação com algum desses atletas, mesmo lesionados. O que a gente sabe é que o Nathan Silva hoje é muito viável que ele seja reforço do Vasco. Além desses zagueiros aí, o Vasco também chegou a negociar com o Nino, né? Foi confirmado pelo Fernando Diniz que o Vasco tentou a contratação do atleta. Inclusive, segundo as informações mais atualizadas que tivemos quanto à situação desse jogador, trazida pelo RTI Sport, o jogador queria voltar a jogar no Brasil, porém o Zenit não teve interesse algum em liberar o atleta. Isso também foi confirmado pelo jogador, ex-jogador agora, Felipe Melo, e comentarista do Sport TV. Ele até gravou um vídeo explicando essa situação do Nino, que era um desejo do Diniz. O Diniz confirmou esse desejo no jogador, porém o Zenit entendeu que ele é um atleta que não tem como deixar o clube. O Felipe Melo confirmou que ele é um jogador que sabe falar o russo, rapidamente se adaptou ao futebol russo e ao Zenit. E os dirigentes do clube deixaram muito claro ao atleta que não faria parte dos planos a sua saída do clube russo. E por isso que ele não veio para o Vasco. Ele era o grande alvo aí da diretoria para a zaga e seria com certeza um pedido aí do Diniz e um bom nome sim para compor aí o nosso sistema defensivo. Infelizmente não aconteceu. Os valores que o Vasco teria oferecido ao atleta girariam em torno de 50 a 57 milhões de reais e seria a melhor proposta que algum clube brasileiro teria oferecido a esse jogador. Após ver essa situação, o Fluminense também teria tentado contratar, porém o Zenit recusou as propostas aí, tanto do Vasco e também do Fluminense. E também tivemos outras especulações trazidas ontem à noite pelo canal Atenção Vascaínos, que os zagueiros Alex Duarte, do Spartak Moscou, clube que inclusive venceu a concorrência do Vasco pelo zagueiro Carlos Cuesta, poderia ser uma possibilidade para o Vasco, que teria sido oferecido ao nosso clube. É um jogador paraguaio que já foi especulado no Vasco em temporadas passadas. Mais uma vez volta à tona o nome desse atleta aí no Vasco. Ele está no Spartak Moscou e também teria sido oferecido ao nosso clube o Jean Carlos Pestanha, jogador do América de Cali. Esses dois jogadores foram oferecidos ao Vasco e não sabemos o que vai acontecer. O que a gente espera é que realmente o Vasco consiga resolver todas essas questões quanto à busca por um zagueiro. Somente o Nathan Silva não é suficiente. A gente já tem um Robert Renan que chegou, mas o Nathan Silva é o único zagueiro pela direita que vamos ter aí à disposição, já que o Lucas Oliveira e também Maurício Lemos são jogadores que estão na lista de negociáveis pelo clube. Além do Hugo Moura não ser zagueiro, cara. Vem sendo utilizado ali, quebrando um galho pelo Diniz, que entende que esse jogador pode fazer o serviço de zagueiro e claramente não é a função dele.
O Vasco tem que trazer pelo menos mais 2 zagueiros, ao meu modo de ver, que atuem pelo lado direito e possivelmente pode ser que um seja o Nathan Silva. Não sabemos se é do interesse do Vasco ainda dar seguimento às negociações pelo Joaquim e também aí pelo Léo Duarte. Comenta aí o que você acha do nome do Nathan Silva, que pode ser novo reforço. Como eu já falei em vídeos passados, achei exagerado a proposta do Vasco, mas bateu o desespero, né? A chance de cair é muito grande, muito real, e o Vasco está tirando para todo lado aí. Infelizmente, não sei se será um nome melhor para a defesa do Vasco. Não sei se é um nome incontestável. É um jogador bom para compor elenco, mas não sei se seria o titular incontestável da nossa zaga para você investir 27 milhões de reais, né? Comenta aí o que você espera dessa contratação que está muito perto de acontecer e também a chegada do Matheus França no Rio e ele ser oficializado pelo clube. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal mais vídeos aqui durante o dia, hein? Muito obrigado, forte abraço. É nóis!